Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Toma na sua mão sua Bíblia. Levanta ela bem alto, vamos todos juntos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, mais uma vez nos submetemos à Tua autoridade. Declaramos, ó Pai, nessa noite, total liberdade a Teu Espírito Santo para ministrar nas nossas vidas. Senhor, nós ansiamos pela Tua palavra, ansiamos para sermos tocados, ó Pai, de forma personalizada pela Tua palavra. E, ó Deus, ela possa cumprir nessa noite o propósito pela qual ela será lançada, Pai. E que seja uma noite, ó Pai, de transformação nas nossas vidas. Seja uma noite, ó Pai, de arrependimento. Seja uma noite de conversão, de mudança, Pai, de história sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que eu seja tão somente um instrumento usado conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler no verso 13. Pediram para me dar um aviso, as crianças de que idade que é para subir? 2 e 3 anos? Crianças de 2 e 3 anos tem salinha para vocês. Olha aí, ó. Então, os papais podem levar lá em cima na salinha, crianças de 2 e 3 anos. O tema da mensagem hoje é a grande queda. Mateus capítulo 24, verso 13, a Bíblia diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, uma pergunta que ela precisa ser feita no meio do povo de Deus é a seguinte: nós lemos o que cremos ou nós cremos no que nós lemos? Um dos maiores impedimentos para que as pessoas conheçam a vontade de Deus é o fato de que quando elas leem a palavra de Deus, quando elas leem as Escrituras, a maioria lê aquilo em que acredita, ao invés de acreditar naquilo que está lendo. Tem pessoas que creem que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, né? Ela foi inspirada para que as pessoas pudessem escrever, mas elas só creem naquilo que convém. Qual é a grande... As pessoas hoje que reclamam, né, no meio cristão, que criam o grande debate, né, se dízimo e oferta é para os dias de hoje, ou se dízimo e oferta é da velha aliança, é quem não é dizimista e ofertante. Porque quem é dizimista e ofertante e crê nesta verdade, não discute, não debate. Ele crê que a palavra de Deus nos orienta a ser. Quando a Bíblia nos fala em honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e os teus dias se prolonguem na terra, é o primeiro mandamento por promessa. Quem honra, quem reclama deste mandamento, quem fala isso é do Velho Testamento, isso é da velha aliança, isso não existe para os dias de hoje, normalmente são pessoas insubmissas, que não honram os pais. Porque quem lê esta palavra e entende ela, honra pai e mãe sem questionar. Porque crê naquilo que está lendo.
Lemos o que cremos quando optamos por ver a verdade através de lentes contaminadas. Essa contaminação ocorre devido a um conhecimento incorreto que temos, adquirido de outros ou a partir de noções preconcebidas sobre quem Deus é ou sobre os seus caminhos. E meu irmão, isso é muito perigoso, porque isso pode nos levar à decepção. Há um exemplo disso no livro de Jó, a partir do capítulo 32. Ali é o início da mensagem de Eliú. Depois de passar pela tragédia, a percepção de Jó, ela foi rapidamente deteriorada por causa da sua dor e desgraça. Ele agora via Deus a partir da sua experiência, em vez de buscar nele a sua sabedoria. Com o tempo, esse raciocínio progrediu para a justificação própria. Os 3 amigos de Jó que haviam falado nos capítulos anteriores se auto-intitularam teólogos ambulantes e tentavam interpretar as tragédias de Jó. E meu irmão, toma cuidado com esse povo que tenta interpretar o que acontece na tua vida. Está acontecendo isso porque é permissão de Deus, porque era Deus que queria que isso acontecesse. Meu querido, provavelmente está acontecendo na sua vida porque você não deu ouvidos ao que Deus te direcionou. Porque tem gente que coloca a tragédia como sendo a rota e o plano. A rota e o plano de Deus é trazer livramento, irmão. Nós é que não ouvimos quando Ele nos dá a direção. Então, eles tentavam interpretar as tragédias. Isso piorou as coisas ainda mais. Eles não encontraram um meio de refutar o raciocínio obstinado de Jó, e por conta disso, condenaram ele. Eliú, sendo o mais jovem, esperou um longo tempo para ver se ouvia a sabedoria divina por parte dos 3 amigos de Jó. Mas quando percebeu que os 3 homens não tinham mais nada para dizer, ele fala lá em Jó 32, a partir do 11. Nós vamos ler do 11 ao 13. Esperei que vocês falassem e escutei as suas razões. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras, eu prestava toda atenção, mas nenhum de vocês convenceu Jó, nem deu resposta às suas palavras. Como é que vocês podem dizer que descobriram a sabedoria? E Deus, e não um ser humano, quem terá de dar resposta a Jó? É Deus que vai dar a resposta, não um ser humano. Eliú começou a repreender todos aqueles homens, ele disse, vai ser Deus que vai dar a resposta. Ou vocês estão achando que Deus vai se adequar à justiça dele às exigências de vocês? Meu irmão, olha com que precisão ele censura o erro que é tão predominante em muitas pessoas atualmente. Como a mentalidade de condenação, ela caminha dentro da igreja. Como nós somos rápidos em apontar o dedo para as pessoas. Como nós somos rápidos em tentar discernir e entender a desgraça que está acontecendo com o outro. Essa é uma das principais raízes da teologia equivocada presente na igreja. Permitimos que as nossas experiências interpretem a palavra de Deus, em vez de permitirmos que a palavra de Deus defina qual é a verdade. Como nós vemos pessoas fazendo as suas próprias experiências virarem teologia. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa, essa palavra que você está com ela na sua mão, ela foi inspirada por Deus.
é a palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Ela não é baseada no achismo e na interpretação de ninguém, mas é a palavra do próprio Deus para nós. Eliú não emitiu um raciocínio ou uma teologia humana formada pelos eventos, ocorrências ou noções pré-concebidas sobre o que era a palavra de Deus. Em vez disso, sem interferir na verdade, ele declara a pura palavra de Deus. Ao concluir o seu discurso, nós vemos em Jó 38, no verso 1. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. A versão Almeida, revista atualizada, registra a indagação de Deus desta forma: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente filtra a palavra de Deus com as nossas experiências, com a opinião dos outros, ou com uma noção pré-concebida sobre quem Ele é. Escurecemos os seus desígnios, tornando-os inacessíveis, e todos aqueles a quem influenciamos. Como a gente tem essa mania de pegar a palavra de Deus, as famosas caixinhas de promessa, e pegar um texto fora de um contexto e aplicar na vida dos outros. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Na verdade, nós escondemos a verdade daqueles que gostariam de conhecê-la. Foi por isso que Deus ficou tão zangado com Jó e seus amigos. E fica ainda hoje, quando explanamos a sua vontade de uma forma incorreta. Nós impedimos que as pessoas conheçam a verdade. Em seguida, o Senhor passou 4 capítulos revelando a sua palavra a Jó. Quando ele termina, Jó, ele diz no verso 42, a partir do verso 2: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Como tem gente que não entende isso, né? Ai, Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, mas ela não se cumpriu. Eu acho que Deus errou. Eu acho que Deus se equivocou. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Como Jó disse aqui, nada para Deus é impossível, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado, nenhum dos planos dele pode ser impedido. Jó continua dizendo: tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Observa só, olha o que Jó fala. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Há uma verdade poderosa nisso, irmão. As Escrituras, elas afirmam que somos transformados de glória em glória à medida que nós contemplamos e não à medida que ouvimos falar dele. Eu acho que você não entendeu. Nós somos transformados quando nós contemplamos a glória de Deus. Quando nós contemplamos Ele. Ele é a palavra viva, Jesus é a palavra viva de Deus. E vê-lo é conhecê-lo, conhecer os seus caminhos.
É isso que é a verdade revelada, é isso que a verdade revelada faz com as pessoas. Ouvimos a palavra de Deus, mas não ocorre nenhuma mudança até sermos iluminados pela palavra de Deus, até que nós sejamos tocados pela palavra de Deus, até que a palavra de Deus nos alcance. Aí sim há uma transformação. Quando o entendimento da palavra entra no nosso coração. E aí é que está a questão, querido. Nós precisamos entender a palavra. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Quando o entendimento da palavra entra no nosso coração, nós podemos falar: eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. Naquele instante nós somos iluminados e transformados um pouco mais à semelhança dele. 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18. 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse é o fato espiritual, é esse fato espiritual que motiva Paulo a orar. Efésios capítulo 1, do 15 ao 18. Ele fala: por isso, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos dos vossos corações. João agora havia sido iluminado como nunca antes. Embora ele viesse de uma vida muito piedosa, embora ele fosse um servo bom e fiel, a vida dele tinha sido iluminada agora. Agora ele conhecia a Deus em um nível muito mais elevado. Ele não tinha um conhecimento raso de Deus. Ele teve um conhecimento mais elevado. Quando Deus termina de falar com Jó, ele se volta, ele faz um dos seus amigos e ele diz, Jó 42:7, estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram a verdade ao meu respeito. O Senhor leva muito a sério quando transmitimos uma imagem incorreta dele ou dos seus caminhos. E meu irmão, a gente tem essa tendência, é muito fácil a gente fazer isso. É muito fácil. Se a gente parar para pensar que eu e você podemos ser a única Bíblia que alguém vai ler, o que ela está lendo através de você? O que ela está vendo em você? O que ela vê em você está atraindo ela para Cristo ou está afastando ela de Cristo? O que ela vê em você? Ela vê as verdades da palavra ou ela vê coisas que não são de se orgulhar? Como eu falei, talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. A única carta viva. O que eles estão lendo? Meu irmão, isso tem que causar um temor na nossa vida. Isso é assustador, irmão. É assustador nós levarmos uma imagem distorcida de quem Cristo é. Isso é assustador. Como nós podemos conhecer a verdade
se não estamos dispostos a ser corrigidos ou instruídos por ela? Como? Agora, se você prestar atenção nessa leitura de Jó, enquanto Jó e seus amigos falavam de Deus de uma forma incorreta, a presença de Deus não se manifesta até que alguém se levantou e falou a verdade. É por isso que tantas pessoas, tantas igrejas ou denominações não estão experimentando a presença do poder transformador de Deus. É por isso que tanto crente não está vivendo o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque estão vivendo e transmitindo um evangelho distorcido. Não estão proclamando a palavra pura do Senhor, mas estão proclamando seus próprios raciocínios, as suas interpretações, o seu modo de pensar, obscurecem os desígnios com suas palavras sem conhecimento. Se nós quisermos conhecer a realidade da presença e do poder de Deus, nós devemos buscar o conhecimento da verdade sem interferir nela, sem adaptar. Meu irmão, a palavra de Deus não é adaptável. Meu irmão, a palavra de Deus não muda. Ah, pastor, é que a geração atual, a gente precisa dar uma... Não, querido, não precisa dar uma nada. A porta continua estreita. Não é porque muda a geração que a porta fica mais larga. Ela continua estreita, irmão. Isso não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Ela é viva e eficaz, sim. Ela é o livro mais lido no mundo, sim. Ela é atual, sim. Mas ela não muda. Ela não muda. E nós precisamos ser iluminados pelas verdades da palavra. Precisamos ser iluminados. Mateus 7, 22 e 23. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Uma outra versão diz: afasta de mim vocês que praticam a iniquidade. A palavra grega para iniquidade, anomia, significa agir contrariamente à lei ou à vontade de Deus. Meu irmão, o que me chama a atenção aqui nesse texto é que ele não está falando para quem não é crente. Ele não está falando para quem não conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele não está falando para alguém que não está nos caminhos de Deus. Ele está falando que pessoas que estão pregando a palavra: Senhor, em teu nome anunciamos a mensagem de Deus. Estávamos pregando, estávamos falando do teu reino, estávamos anunciando as tuas maravilhas. Em teu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Ele está falando de gente que está no meio da congregação cristã. Ele está falando de pessoas da caminhada da fé. Quem está entendendo? Mas pastor, ele falou que ele nunca conheceu.
como que ele não vai conhecer quem está na caminhada da fé? Porque se a pessoa entrega a sua vida a Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo, ela se torna templo do Espírito Santo. A palavra conhecia aqui, nesse texto, querido, ele fala de um conhecimento, como assim, se fosse dar um exemplo de a relação sexual de um marido e mulher. Intimidade. Ele está falando de intimidade. O que ele está querendo dizer? Direi claramente, eu nunca vos conheci intimamente. Eu não tenho intimidade com vocês. Eu não sei quem vocês são. Afasta de mim porque vocês estão praticando iniquidade. Eles estavam anunciando a palavra. Eles estavam curando enfermos. Eles estavam expulsando demônios. E aí? Eles estavam fazendo isso para quem? Quantas pessoas fazem isso hoje no meio cristão? Para se autopromover? Teremos uma reunião poderosa, aonde haverá uma grande libertação. E o pastor fulano de tal irá... Oh, querido. Não é autopromoção. A Bíblia diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não existe autopromoção no reino de Deus. Existe um tesouro dentro de um vaso de barro. Eles dizem que era em nome dele, mas estavam fazendo para eles mesmos. Para eles mesmos. Meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Atos 19, 13, 16. Um grupo de judeus que viajava de cidade em cidade, expulsando espíritos malignos, tentou usar o nome do Senhor Jesus. O encantamento que eles utilizaram foi este: eu te ordeno por Jesus, a quem Paulo prega, que saias. 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote, faziam isso. Mas quando tentaram fazê-lo, em um homem possesso por um espírito maligno, o espírito respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas quem são vocês? E saltou sobre eles e os atacou com tamanha violência que eles fugiram de casa, nus e gravemente feridos. Te ordeno por Jesus, a quem Paulo prega. Olha essa frase. Eu te ordeno por Jesus, a quem Paulo prega. Porque eu não faço a mínima ideia de quem é. Mas ele prega, ele expulsa demônio e dá certo. Então vamos lá. Eu sei quem é Jesus. Conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo. E você, quem é? Tomaram couro, irmão. Mas tomaram couro. E fugiram tudo peladão para casa. Era impossível que eles pudessem expulsar algum demônio em nome de Jesus. Meu irmão, aprenda algo para você. Isso aqui vai virar uma chave na tua vida agora. Você vai assim perder o medo de expulsar demônio e vai criar coragem. Ou não. Há uma verdade contida nesse relato. Para expulsar demônio, se você quiser anotar a receita, irmão. Para expulsar demônio, não basta ter apenas o nome. É preciso ter um relacionamento com aquele que ostenta o nome.
Não adianta, querido. Em nome do Jesus que ele prega, sai! Não vai apanhar, irmão. Você tem que ter um relacionamento com ele. É preciso ser um seguidor, e muito mais do que seguidor, servo de Cristo. Como eu falei, Jesus falou coisas que nunca conheceu eles. Como que eles podiam estar expulsando demônio, feito milagre em seu nome? Como que isso é possível? Existem aqueles que se juntaram genuinamente. Aleluia. Genuinamente. É língua estranha, irmão. Pessoas que se juntaram a Jesus genuinamente, em busca dos benefícios da salvação, unicamente pela ambição do lucro pessoal. Eles nunca chegaram a conhecer o coração de Deus. Queriam somente o seu poder e a sua bênção. Paulo, ele adverte os tais homens. Ele diz o seguinte, 1 Timóteo 6,5: mentes pervertidas e privados de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, destes fugir. Eles buscavam a Jesus em benefício próprio, e assim o serviço realizado era motivo de lucro, e não pelo amor. Jesus não os conhecera. 1 Coríntios 8,3, a Bíblia diz: se alguém ama Deus, esse é conhecido dele. É conhecido de Deus. Deus o conhece. Meu irmão, eu acho uma passagem tão maravilhosa, quando Moisés intercede pelo povo, e Deus fala com Moisés assim: olha, Moisés, a minha presença vai com vocês, porque eu conheço o teu nome. Eu conheço você, eu sei quem você é. Quando Deus vai falar a respeito de como Ele fala com as pessoas no Velho Testamento, né, o pessoal que teve aula comigo ouviu muito isso. Então Deus, ele fala assim: olha, com os profetas eu falo por intermédio de sonhos e visões. Não é assim com meu servo Moisés. Com Moisés eu falo com ele face a face. Meu irmão, Deus sabe o teu nome. Deus te conhece pelo teu nome. Amém? Vamos lá. Judas, meu irmão, é um exemplo. Se aliou a Jesus e parecia amar a Deus pelo grande sacrifício que fez ao segui-lo. Judas deixou tudo para se juntar à equipe ministerial e colocar o pé na estrada com o mestre. Permaneceu firme mesmo em meio ao calor da perseguição e quando outros membros da equipe partiram. Ele não abandonou o barco. Ele expulsou demônios, curou enfermos e pregou o evangelho. Lucas 9:1 diz: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Entretanto, as intenções de Judas não eram corretas desde o princípio. Ele nunca se arrependeu das suas motivações egocêntricas. Seu caráter era revelado por declarações do tipo: quanto vocês me pagam para? Mateus 26:15. Ele mentiu e bajulou para obter vantagens. Mateus 26:25. Tirou o dinheiro do ministério de Jesus para uso pessoal. João 12:4-6. E a lista, meu irmão, continua. Ele nunca conheceu o Senhor intimamente, embora tenha passado 3 anos e meio na presença dele como discípulo. Por esse motivo, Jesus disse em João 6:70-71: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é o diabo, referindo-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes. Há os que não são diferentes de Judas hoje. Fazem grandes sacrifícios pelo ministério,
inclusive expulsando demônios, curando enfermos, pregando o evangelho, confiando nele para a salvação, mas que nunca conheceram a Jesus intimamente. Quantas pessoas hoje são só frequentadoras de igreja? Quantas pessoas? Eu tenho que ir para o culto porque eu tenho que bater o meu cartão, porque eu tenho que recarregar minha bateria para a semana. Essa bateria sua, irmão, é boa, viu? Porque eu tenho que recarregar a minha todo dia. Todo dia. Agora deixa eu te falar uma coisa. Pastor, até agora não entendi nada do que você quer falar. Calma que você vai entender. No final dá certo, irmão. Ezequiel 18, 24. E aqui a porta estreita mais. Ezequiel 18, 24. Se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Primeiramente, Deus está se referindo a um homem justo, e não a um homem que pensava ser justo, mas nunca foi. Não há dúvida de que essa pessoa não é a mesma que que foi enganada ou que nunca ouviu a respeito da palavra de Deus. Ele está falando de alguém que era justo, alguém que estava caminhando na palavra de Deus, alguém que caminhava a caminhada de fé, que tinha as suas convicções de fé. Deus diz que não vai se lembrar dessa pessoa, não vai se lembrar de nenhum dos seus atos de justiça, se ela voltar a cometer pecado. Amém? Doeu, né, irmão? Nós costumamos falar sobre Deus esquecer o nosso pecado, lançá-lo para longe tanto quanto o Oriente dista do Ocidente, e enterrá-lo no mar do esquecimento. E ele faz. Mas Hebreus 8,12 diz: porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei dos seus pecados. Deus se esquece dos nossos pecados quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém? O diabo tenta nos acusar, mas Deus diz que não se lembrará mais deles. Então, na mente de Deus, é como se nunca tivéssemos pecado. Bem, o oposto também é verdade. Quando Deus diz que a justiça de um homem não será lembrada, Ele quer dizer que se esquecerá que um dia o conheceu, pois o relacionamento foi encerrado. Amém? Vamos olhar o que a palavra diz em Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Primeiro ponto a ser observado encontra-se na palavra: irmãos, se algum entre vós. Tiago não está falando a pessoas que acham que são cristãs. Ele está falando de um crente que se desvia da verdade. Nessa passagem, um irmão que se desvia da verdade, ele é chamado de pecador. Isso não significa que agora ele não é mais nascido de novo. Ele só está vivendo em um estado de pecado habitual e precisa retomar a obediência. Quem está entendendo? No entanto,
Se ele persistir em seu caminho de rebelião, Tiago deixa claro que o resultado final será a morte da alma, caso não haja retorno para Deus. Nós encontramos a confirmação disso em Provérbios 21:16. Quem se afasta do caminho da sensatez, repousará na companhia dos mortos. Essa passagem de Provérbios confirma as palavras de Tiago, indicando que a derradeira habitação do homem ou da mulher que se desvia dos caminhos de Deus, sem retomar a justiça, será a congregação dos mortos, que é o Hades, e finalmente o lago de fogo. Amém? Eu falei que a porta ia estreitar. O livro da vida, irmão, é mencionado 8 vezes no Novo Testamento. Paulo e João nos mostram que todos os que passarão a eternidade com Jesus, o seu nome estará registrado neste livro. Nossos nomes são escritos no momento em que nascemos de novo. Então, quando você nasce de novo, você reconhece Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Na hora, o teu nome é escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. O contrário também é verdade. Todos que não estão registrados no livro da vida estão perdidos. Veja o que o livro de Apocalipse afirma, Apocalipse 20:15. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. João nos fala enfaticamente que as únicas pessoas cuja entrada será permitida na cidade eterna de Deus são os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Os demais serão encontrados na congregação dos mortos. Em Apocalipse 3, Jesus fala a uma igreja, não a uma cidade, a um grupo de pessoas perdidas ou a adoradores de falsos deuses. Ele fala aos que são verdadeiramente dele e assegura, Apocalipse 3:5, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Uma outra versão diz, não retirarei nem apagarei o seu nome do livro da vida. Meu irmão, você observou essa palavra apagar? A única maneira de ter o seu nome apagado de alguma coisa é porque em algum momento ele esteve lá. Somente aqueles que verdadeiramente nasceram de novo por meio da fé em Jesus Cristo estão registrados no livro da vida. Os incrédulos e até aqueles que estão enganados, que nunca andaram com Jesus, nunca foram inscritos nesse livro. E assim seus nomes não podem ser redrados dele, não pode ser retirado dele. Então ele está falando da família pertencente à fé. Amém? Glória a Deus. E meu irmão, nós precisamos entender isso. Pastor, você está querendo dizer que eu posso perder minha salvação? Isso aí, irmão, você entendeu. É isso que nós estamos lendo. Você pode perder. A partir do momento que você se desvia. A partir do momento em que você sai da presença de Deus. A partir do momento que você volta às velhas práticas, não se arrepende e volta para Cristo, mas permanece nelas, sim, o seu nome pode ser retirado do livro da vida. Como tem gente caminhando na igreja, achando que porque levantou a mãozinha na oração de confissão, pronto, estou garantido, posso fazer o que eu quiser da minha vida, que eu estou salvo. Desculpa destruir seu castelinho de areia, irmão. Mas eu estou aqui hoje para te alertar, para que você volte para Cristo, porque Ele está te chamando.
Ele está te chamando. E eu não sei o porquê eu ia fazer esse comentário no começo da pregação, mas o Espírito Santo não me deixou fazer, mas Ele está me colocando para fazer agora. Um dos intercessores teve essa percepção. Tem pessoas aqui dentro que estão muito angustiadas, estão à beira da depressão ou já em depressão e não sabem se realmente estão salvas em Cristo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, hoje o Senhor está te chamando. Hoje Ele está te chamando. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Às vezes o povo acha que a gente é assim, né? Eu estava propenso a pregar sobre mudança, que é o que eu estou vivendo nesses dias. Mudei de casa, então vamos pregar sobre mudança? E aí o Espírito Santo me trouxe essa mensagem a respeito de queda. Alguma coisa tem, alguém tinha que ouvir isso hoje. Isso eu tenho certeza. Sim, nós podemos perder a salvação, irmão. Nós podemos perder. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa caminhada? A Bíblia fala em 1 João 5,16, se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecados para a morte, e por esses digo que não rogue. Existem pecados que a Bíblia está dizendo, por esses nem ore, porque é para a própria condenação da pessoa. Ele está se referindo a uma morte espiritual, que no final vai ser uma vida eterna longe de Deus. Hebreus 6, do 4 ao 6, a Bíblia diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Meu irmão, a coisa mais difícil que tem é você pregar para um desviado. É difícil. Porque o conhecimento que ele tem, ele não quer. Tudo que você vai falar, ele rebate, porque ele conhece. Mas ele conhece a letra. Existe um espírito que vivifica. E quando nós estamos afastados de Deus, esse espírito não está vivificando a palavra. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aqueles que se provaram o dom celestial, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram. Caíram. É impossível outra vez renová-los. Aqui ele está falando não é de um crente qualquer, irmão. Ele está falando de crentes maduros. Crentes maduros. Precisamos tomar muito cuidado, irmão. Aqui esse texto de Hebreu não está falando de criancinha na fé, não. Está falando de crente velho. Amém? Tem alguém vivo aí? Glória a Deus. Quantas pessoas estão apostatando da fé?
largando a fé, abandonando a fé. Muitas pessoas. E antes que os teólogos de plantão venham me perguntar quando o culto acabar, sempre tem, né, irmão? Ainda mais a igreja que tem carisma. Tem os teólogos de plantão, né? Pastor, você é arminiano? Ai, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Não sou nem calvinista, nem arminiano, mas eu sou um cristão que crê nas verdades da palavra de Deus. Então já fica para você. Você não precisa me perguntar isso. Deus deixou a sua mensagem de advertência de forma muito clara para a gente. Muito clara. A igreja está brincando de ser igreja. Está brincando. Tem pessoas que estão dentro da igreja caminhando a passos largos para o inferno. Passos largos. Pastor, mas eu pensei que a gente estava eternamente seguro. A resposta para isso é: sim, você está, desde que você permaneça na presença de Deus. Desde que você esteja diante dele, desde que você não abandone a fé cristã. Se você realmente ama Jesus, irmão, por que você vai se afastar? É ilógico. É um discurso que não é coerente. Não, pastor, eu amo a Jesus, eu amo, mas eu vou me afastar da igreja. Tá, irmão, mas você vai congregar em algum lugar? Não quero saber de igreja. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito complicado, eu não consigo entender, irmão. Porque Jesus, quando ele confronta Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. E as 3 vezes que ele pergunta, ele fala, após a resposta de Pedro, ele fala a mesma coisa. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeirinhos. O que ele está querendo dizer? Tem gente para ser cuidada. Você me ama, seja instrumento de Deus. Você me ama, esteja no meio das ovelhas. Você me ama, esteja na congregação. Esteja com o povo, esteja junto com o povo. Ajude a cuidar do povo. Não, eu amo a Deus, eu amo Jesus. Mas eu estou indo embora. Não entendo isso, irmão. Se você ama Jesus, você não tem dificuldade de guardar os mandamentos dele. Se você ama Jesus, nenhum dos mandamentos dele é pesado. Se servir a Deus para você é uma obrigação. Se você entrou em um relacionamento legalista, vai ser difícil você guardar os mandamentos. Não devemos servir a Deus para ganharmos sua aprovação. Devemos servir a Deus porque nós somos completamente apaixonados por Ele. Completamente apaixonados. Devemos buscar a Deus a cada momento da nossa vida, a cada dia, a cada momento. É por isso que eu falo, o culto de domingo, ele não recarrega a minha bateria da semana. O culto de domingo, ele recarrega a minha bateria de hoje, porque amanhã eu tenho que buscar de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Todos os dias eu preciso recarregar a bateria. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, feche seus olhos. O pessoal do louvor pode subir. No final do livro de Judas, verso 24 e 25, encontra-se uma promessa. Ora,
aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Ele é poderoso para vos guardar de todo tropeço e apresentar você imaculado diante de Deus. Como eu falei, tem pessoas aqui que estão muito angustiadas e até duvidando da sua salvação. Essa é a noite do Senhor para a sua vida. Hoje o Senhor te chama para voltar para Ele. Hoje o Senhor quer renovar a sua fé. Ele quer renovar a sua fé. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. E se você é essa pessoa que está angustiada, mas muito angustiada, deprimida, até tomando medicamento para depressão, só levante uma de suas mãos. Um dos pastores vai até você orar por você hoje. Mas nós precisamos orar por você. Só levante sua mão.